ser minoria dentro da minoria. Assim vivem alguns LGBTQIA+, que possuem algum tipo de deficiência física. Essa semana eu me deparei com uma reportagem do jornal El País, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem a reportagem completa, sobre a dificuldade que as pessoas com deficiência têm em sair do armário. Para nós já é complicado enfrentar os pais, enfrentar a sociedade, para a gente sair do armário. Imagina para eles. Muitos, na sua maioria, são infantilizados pela sociedade e não têm apoio nenhum da família. Nessa reportagem, traz o relato de uma mulher de 40 anos, onde ela se identifica com o gênero masculino, mas ela não pode usar roupas masculinas, não pode mudar o tipo de cabelo que ela usa e muito menos expressar a sua sexualidade. Verbalizar para os seus pais que seu corpo tem desejos, vontades. Eles jamais iriam ajudá-la a satisfazê-los. Esse é um armário bem reforçado, porque esconde dois tipos de preconceito: a homossexualidade e a deficiência. No relato, ela diz o seguinte: minha família não sabe que eu gosto de mulheres e não acham que posso ter uma parceira, porque estou em uma cadeira de rodas. Muita gente pensa que não podemos nos apaixonar. Se duas pessoas do mesmo sexo aparecem se beijando na televisão, eles logo condenam. Dizem que aquilo é desagradável e eu me calo. É impossível ela imaginar uma vida fora daquele ambiente, porque quem vai cuidá-la? Ela é extremamente dependente dos seus pais. Imagina pra gente que quando sai do armário muitas vezes tem o medo de ser expulso de casa, de não ter aceitação dos pais, e mesmo assim a gente enfrenta e vai porque sabe que pode enfrentar as dificuldades, procurar e enfrentar as barreiras, os problemas que vão vir. Para a pessoa que tem deficiência é muito mais complicado. Como é que ela vai viver fora de casa sem a ajuda dos pais que já estão acostumados a lidar com aquela situação? Uma pessoa de fora não vai querer muitas vezes tratar de uma pessoa com deficiência, não vai ter os mesmos cuidados. Então é muito mais complicado e difícil para essas pessoas. A sexualidade do deficiente geralmente ela é anulada pela sociedade e pelos pais, porque muitas vezes esses pais e a sociedade em si não sabe lidar com essa situação. Sexualidade já é um tabu. Imagina com uma pessoa diferente. É uma coisa que fica muito mais aflorada. E muitas vezes o instinto é tão forte que algumas pessoas com deficiência acabam tendo comportamentos que não são muito aceitáveis na sociedade. Pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Às vezes elas se masturbam em locais públicos e elas não sabem, elas não têm muita noção daquilo que elas estão fazendo, porque não é conversado, não é dito, não é explicado. E o preconceito existe dentro da própria comunidade. Os bares e os locais LGBTs muitas vezes não têm estrutura para receber pessoas com um determinado tipo de deficiência. Exemplo, cadeirantes. Eu e o Michael, a gente tem um bar gay. E quando a gente idealizou o projeto, a gente foi pelo lado prático. A gente não pensou na questão do deficiente, da acessibilidade. O prédio acabava não comportando isso. E a gente acabou optando pela coisa mais barata, mais prática. Mas a gente também não deixa de acolher pessoas com deficiência. A gente já recebeu pessoas com muletas, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiências mentais. Porque essas pessoas, elas têm vontade de exercer a sua sexualidade, de colocar em prática aquilo que o seu instinto está pedindo, que seu corpo está pedindo. E mesmo com dificuldades de acesso e, às vezes, dificuldades em se comunicar, elas não deixam de ir nesses locais. E a gente tem que estar preparado, de certa forma, para recebê-los, para tentar acolher de uma certa forma, para que as pessoas se sintam mais pertencentes àquele local. Aliás, quantas vezes você parou para pensar que existem homossexuais com deficiência? Muitas vezes a classe LGBT, ela vê mais o padrão, a coisa externa, principalmente o gay masculino. Ele enxerga mais o corpo bonito, o corpo perfeito, e muitas vezes essas pessoas deficientes, elas enfrentam vários contratempos para encontrar o seu parceiro ou parceira. Mas alguns têm a sorte de encontrar. É o caso do Dani, que retrata na reportagem do El País. E o Dani diz o seguinte: nós deficientes temos mais dificuldades para sair do armário, porque percebemos que a sociedade nos trata de maneira pior e não podemos ser nós mesmos. Vale lembrar que desde a infância, os pais têm que compreender que seus filhos com deficiência têm desejos, vontades e que não são eternas crianças, puras, assexualizadas. É necessário sentar, conversar, explicar, tentar entender o que se passa na cabeça do LGBT que possui deficiência. E se você é LGBT, conhece alguém com deficiência, ou você que está me vendo tem algum tipo de deficiência e quer contar o seu relato, deixar aqui pra gente nos comentários como é para você fazer parte da comunidade, como foi para você de repente
sair do armário ou não? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante a inscrição para aumentar o engajamento. E também ativa as notificações. Muito obrigado por estarem comigo. Eu sou Marquetito e eu conto contigo.